Sejam muito bem-vindas à nossa aula 2. E hoje na aula eu vou falar sobre a mudança, né? Então, ontem na aula 1 a gente conversou por que você não consegue mudar, por que você não consegue sair desse padrão que você está hoje, né? Desse padrão limitante. Expliquei para vocês o conceito das crenças limitantes, onde que, né, existem as diferentes origens das nossas crenças e dos nossos problemas. E aí na aula 2 eu vou trazer como que a mudança acontece de fato na técnica do Theta Healing, né? E para vocês começarem a compreender isso na prática, quero contar mais uma parte da minha história, né? Durante muito tempo, que eu trabalhei 10 anos com moda, eu já falei para vocês que eu não conseguia mudar, eu não enxergava muito por que as coisas aconteciam, eu meio que achei que as coisas tinham que ser assim, né? E durante muito tempo eu fiquei buscando um propósito do porquê que eu tava fazendo aquilo, por que eu tava trabalhando com moda, né? O que tinha de tão especial que eu tava lá, né? E por que as coisas estavam sempre assim, parecia que estava sempre com um monte de obstáculo que eu tinha que ficar trilhando, né? E num desses episódios, digamos assim, né, num desses desesperos nas minhas buscas, eu fui fazer um atendimento com uma numeróloga. E nesse tempo, essa numeróloga virou pra mim e falou assim: olha, eu tô vendo aqui que tá na sua missão de alma você ser professora. E eu assim, oi? Falei, como assim ser professora, né? Eu era a bicho do mato ainda, não conseguia falar, não conseguia apresentar as coisas, né? Falar em público, nada disso, eu era totalmente travada. E ela assim, você vai ser professora. Eu assim, nossa, nada a ver, né? Nada a ver, absorvi a informação, mas não acreditei no que ela estava me falando, não achava que era possível naquele momento, né? E aí, anos depois que eu entrei no Theta Healing, né, que eu comecei a me aprofundar, que eu comecei a fazer muitos atendimentos, que eu comecei a treinar muito, veio o chamado para fazer os cursos de instrutora, porque eu falei assim, nossa, eu gosto de atender, né, realmente eu sinto, né, bastante prazer em atender, mas eu sinto uma vontade mais forte de ensinar. Eu sinto uma vontade mais forte de formar pessoas que vão ajudar muito mais pessoas do que se eu fosse fazer isso sozinha, né? Só que aí, quando eu tava nos cursos de instrutora, eu comecei a sentir um bloqueio muito grande, né? Por quê? Porque eu ainda tinha problemas com a minha comunicação, eu ainda tinha vergonha, timidez, eu não conseguia gravar vídeo, igual eu tô fazendo aqui agora, eu não conseguia fazer live, eu não conseguia fazer nada. E eu fui trabalhando intensamente as minhas crenças, e eu fui buscando as minhas origens, né? Eu precisei encontrar as minhas origens, o que a gente chama de crença raiz no Theta Healing, para eu conseguir libertar isso. E aí, conforme eu fui resgatando principalmente muitas coisas lá da minha infância, né? Muitas coisas de, por exemplo, para vocês entenderem, ai, que menina boazinha, menina quietinha, que menina não pode fazer isso, menina não pode fazer aquilo, né? Menina tem que ficar às vezes essas coisas assim, a menina tem que ficar de perna fechada, a menina não pode se mexer, né? A menina tem que ser quase invisível para poder ser aceita, né? Para poder ter a aceitação da sociedade, da família. Então eu fui ressignificando muitas dessas coisas. Eu trabalhei muitas questões da minha família, porque a minha família tem bastante essa questão, né, de timidez. A minha família tem muito essa questão de falar baixinho para ninguém escutar, né? Nossa, ninguém pode saber, ninguém pode não sei o que lá. Então eu precisei ressignificar muito dessas crenças para chegar aqui hoje e poder fluir com a minha missão, né? E poder fluir com ensinar o Theta Healing para as pessoas, porque antes eu acho isso era um bloqueio muito grande, né? Então hoje eu vou começar a explicar para vocês essa parte da mudança na prática, que foi o que eu acabei fazendo comigo, né? E quando eu entendi que, nossa, o meu caminho era ensinar mesmo, né, que era para eu ser instrutora de Theta Healing, foi como se, nossa, não que tudo desde o dia 1 foi tudo super fácil e super simples, né, mas quando eu fui fazer os cursos de instrutora, só para vocês entenderem como os caminhos vão se abrindo, né, quando eu fui fazer o curso de instrutora, eu não tinha dinheiro para fazer o curso, tipo assim, dinheiro assim sobrando, né? Nossa, porque os cursos de instrutor têm um precinho um pouco mais alto do que os de praticante, né? Eu consegui esse dinheiro, consegui um empréstimo para poder fazer esses cursos. Quando o curso ia ser no Rio de Janeiro, e assim, tava na época do Rock in Rio, não tinha mais acomodação porque eu tava decidindo em cima da hora. Eu consegui um apartamento, assim, sei lá, nos 45 do segundo tempo, eu consegui um apartamento de uma pessoa que
só alugava para as pessoas conhecidas, só que ela foi com a minha cara. E aí ela me alugou esse apartamento, e o apartamento ficava assim a 1 quadra da praia de Copacabana e 2 quadras do hotel onde seriam os cursos, né? Eu fui para fazer 2 cursos, consegui fazer 3, que eu consegui, nossa, facilitações para poder fazer o terceiro curso, sabe? E as coisas foram se abrindo, mas para isso eu precisei olhar para dentro. E é isso que eu vou trazer para vocês na aula hoje, tá? Mas antes de a gente ir pro conteúdo, lembrem-se, tá? De quem não está nos grupos do WhatsApp, entrem no grupo do WhatsApp, tá bom? Porque no domingo vai ter uma vivência, só quem estiver no grupo do WhatsApp vai receber o acesso para essa vivência ao vivo comigo. E aproveita também, já curte este vídeo, se inscreva no meu canal para sempre que eu tiver conteúdo novo, vocês receberem esse conteúdo em primeira mão, tiverem esse acesso em primeira mão, certo? E lembrando também que todas as dúvidas vocês podem me mandar aqui nos comentários no YouTube ou me manda uma mensagem lá no Instagram que a gente conversa também e eu tiro as dúvidas de todas vocês. Então vamos lá, começando esse conteúdo importante. Para você mudar, você precisa se conhecer, tá? Então eu recebo algumas mensagens às vezes, né? E eu sei que não é por mal, porque a pessoa não entende muitas vezes, né? Mas a pessoa me fala assim, Ju, eu tenho um problema assim, assim, assado. Qual será que é a minha crença, né? E no Theta Healing não é muito assim que funciona, tá? Não é simplesmente você pegar uma lista de crenças, né? Aprender a trocar essas crenças dentro de você e pronto, mudança tá pronta, mudança tá feita, né? A gente precisa começar a investigar, entende? As coisas dentro da gente, que é um processo dentro do Theta Healing que a gente chama de digging, que é como se fosse uma escavação que a gente vai fazer na nossa mente subconsciente para encontrar a famosa crença raiz, ou seja, a origem mais profunda dos nossos problemas, certo? Só que o que acontece, né? É super simples encontrar a crença raiz das coisas, né? Sim, pode ser muito simples quando você treina muito. Quando você se coloca, sabe, nesse movimento de eu vou fazer isso dar certo. Então, o Theta Healing é uma técnica que a gente precisa praticar, tá? A gente precisa treinar com as outras pessoas e com a gente mesma para que a gente possa ficar cada vez melhor, né? E atender com a facilidade que vocês me viram atendendo na outra semana, né? Fazendo essas demonstrações de atendimento. E por que eu tô falando isso, né? Porque quando a gente vai fazer o digging e a gente vai em busca da origem dos nossos problemas, é como se a nossa mente subconsciente criasse uma bolha de proteção em volta dessa origem. Por quê? Porque é uma origem que muitas vezes, né, ela é dolorida, ela é traumatizante pra gente, né, é uma origem que às vezes não é tão legal a gente se lembrar, né, não é uma raiz assim profunda que, nossa, que gostosinho acessar isso, sabe? É uma coisa que foi muito profunda, muito significativa pra nós, só que a gente precisa olhar pra isso. Porque enquanto a gente ignorar essas coisas que a gente, né, passou, as coisas que a gente vivenciou, os nossos problemas, eles vão permanecer. Então, ontem a gente falou, né? Por que a gente não consegue mudar? Porque existem essas limitações. Só que a gente precisa olhar para isso para poder ressignificar essas situações. E aí algumas pessoas me perguntam também, Ju, em um atendimento eu consigo resolver tudo? E aí, né? Depende o que é o tudo para você, né? Depende o que é o problema que você tá passando, se é uma coisa, se são 2, 3, 4 coisas, né? Pode ser que em um atendimento, um problema que você tenha seja fácil de resolver? Pode ser que seja fácil de resolver e pronto, né? A gente fez um atendimento, a gente encontrou, nossa, a origem certinho lá, a raiz certinho que estava sustentando esse seu problema hoje e você se resolve. Só que com a maioria das pessoas e dos casos não vai ser assim. Por quê? Porque a gente vai imaginar o nosso sistema de crenças sendo como uma árvore. Quando a gente imagina uma árvore, a gente não imagina que ela tem várias raízes indo para vários lugares, né? E o nosso sistema de crenças é exatamente assim. Então, existem grandes problemas na nossa vida, grandes bloqueios na nossa vida que têm várias raízes, que foram se combinando aí pelas nossas existências
e que estão todas juntas sustentando esse problema. Então pode ser que num atendimento você consiga acessar, por exemplo, uma ou duas raízes, mas ainda tem 5 que você precisa olhar. Entende? Então, o processo de limpeza de crenças no Theta Healing é muito mais do que só trocar crenças limitantes, tá? Você precisa sim ir em busca dessas crenças principais, mas você precisa entender o que estava acontecendo lá naquela situação, tá? E pela neurociência, isso é chamado de marcador somático, ou seja, que a gente já falou um pouquinho ontem também, né? Todas essas experiências traumatizantes, essas dores, né? Tudo isso que a gente passou vai formando marcações no nosso cérebro que são desafiadoras de seguir outro caminho, né? Os nossos neurônios vão seguindo um único caminho, tá? E aí o que acontece? A gente precisa ir em busca disso, de todas essas origens, para que um problema possa ser solucionado 100%, entende? Então, se um dia você vai procurar um atendimento de Theta Healing e alguém virar para você e fala assim, olha, em uma sessão a gente vai resolver tudo, desconfie, tá? Desconfie, porque realmente não tem como a pessoa saber, não tem como a pessoa garantir isso pra você. Por quê? Pode ser que tenha uma pessoa que vá num atendimento e, nossa, ela esteja muito pronta pra mudança, mas muito pronta e ela consiga acessar várias coisas. Pode ser que tenha uma pessoa que vai precisar de 3 atendimentos pra se sentir pronta pra lidar com aquele trauma que ela passou, pra lidar com a dor que ela tá segurando durante tanto e tanto e tanto e tanto tempo. Entende? Então não tem como a gente ter este controle, porque a gente vai imaginar que o processo de transformação no Theta Healing é como se fosse uma cebola, né? Então a gente começa tirando as cascas de fora, que são geralmente as cascas que a gente tem mais consciência, né? As cascas que a gente tá mais pronta, né? Pra visualizar, e aí a gente começa a se aprofundar, até chegar naquele miolinho daquela cebola. E aí quando chega e resolve aquele miolinho, as coisas estão resolvidas e você tá pronta para seguir em frente. E aí o que acontece? Nessas inúmeras experiências que a Havaiana foi tendo através dos atendimentos dela, ela começou a perceber, né, que algumas pessoas realmente tinham resultados instantâneos, algumas pessoas precisavam voltar para mais sessões, outras pessoas, né, precisavam trabalhar as suas crenças, que foi o que o criador contou para ela, né, explicou para ela como fazer. Só que quando ela começou a entender esse conceito das crenças limitantes, né, ela obviamente toda psíquica, né, intuitiva, ela visualizava que as pessoas tinham as crenças, ela visualizava o problema, né, originário dessas pessoas, ela enxergava, o criador mostrava isso para ela. Só que as pessoas recebendo atendimento, elas não conseguiam entender o que estava acontecendo. E como elas não conseguiam entender o que estava acontecendo, não necessariamente elas conseguiam pôr essa mudança na prática. Por quê? O que o Theta Healing traz? Que a gente precisa criar consciência sobre o nosso subconsciente para poder fazer mudanças, para a gente poder seguir em frente com mais facilidade. Enquanto a gente não compreende uma situação por inteiro, fica desafiador a gente colocar essas mudanças, tá? Por isso que eu falo para vocês que não é pegar uma lista de crenças e sair por aí trocando, né, e pronto. Não adianta isso, tá? A gente precisa entender o que está por trás dessa crença que a gente está testando. E com isso, né, a Havaiana recebeu do criador, né, a intuição para ela procurar o teste muscular, que é um teste que não foi o Theta Healing que criou, né, ele foi criado pela cinesiologia, que é uma técnica de balanceamento muscular. E o que a cinesiologia fala, né, que quando o nosso corpo, né, quando algo é verdade para o nosso corpo ganha força. E quando algo não é verdade para o nosso corpo perde força. E foi a partir desse momento que a Havaiana começou a usar o teste muscular para que as pessoas pudessem entender se elas tinham uma crença ou não, se alguma coisa era verdade para o sistema delas ou não. Entende? Então, esse teste muscular, né, quando a gente vai se aprofundando no Theta Healing, ele serve muito mais para a pessoa que está recebendo o atendimento do que para a gente como praticante, né? Porque a gente está com o Criador e o Criador está mostrando, né? O Criador está mostrando o caminho para a gente seguir, o Criador está mostrando quais são as crenças que precisam ser trabalhadas também. Mas esse teste, ele vem para que a gente tenha mais segurança e que a gente tenha mais certeza. Então, eu vou ensinar para vocês como fazer esse teste agora.
E mais tarde nos grupos do WhatsApp eu vou mandar uma lista para que vocês possam começar a entender talvez algumas crenças que existam aí dentro de vocês e que podem estar fazendo parte do seu bloqueio. Mas lembrando, não é só trocar essa crença. A gente precisa fazer um atendimento, precisa se aprofundar para entender quando isso surgiu na sua vida. Para começar um teste de crenças, a coisa mais importante que você vai precisar é isto aqui. Água. Aqui não dá pra ver, né? Mas tem água aqui dentro. Então, se você não tem água por perto, você já pausa esse vídeo e vai tomar um copo de água. Se você tem água, já toma pelo menos aí uns 3, 4 goles bons para que a gente possa testar isso. Por quê? Já que a gente vai estar fazendo um teste de balanceamento muscular, né? Para os nossos músculos funcionarem bem, eles precisam estar hidratados, tá? Então, tomem água, pausa o vídeo e volta para a gente testar essas crenças. Então, para fazer esse teste, todo mundo de pé e vai ficar com a coluna retinha. Eu vou virar de lado para vocês entenderem como que eu vou fazer, tá? Então, aqui, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai com a nossa mão, direita ou esquerda, qual você preferir. Imagina que você está puxando um zíper aqui, passando por todos os seus chakras, tá? O que este zíper aqui ele faz? Ele vai fechar o seu campo. E só respondendo uma pergunta que eu sei que vai aparecer. O ideal é que o nosso campo fique fechado, ok? A nossa energia fica fechada. Você não precisa abrir sua energia depois, tá? Quando a gente vai proteger a nossa energia, a gente fecha. Então, isso aqui é uma das coisas muito legais, tá? Só abrindo um parênteses. Se vocês vão num lugar público, sei lá, vai no shopping, vai no transporte público, vai entrar no trabalho, né? Ou vai sair de casa pra ir pra rua, no geral, fechem o seu campo, né? Passa esse zíper, que isso é uma das formas que a gente tem de proteção no Theta Healing, que super ajuda e é super prática, tá? Então, aqui vou de novo mostrar pra vocês. Vou fechar meu zíper, vou ficar aqui com o meu corpo relaxado, com as pernas paralelas, coluna reta. E aí eu vou ficar de olhos fechados, tá? E em voz alta eu vou falar sim, sim, sim. E aí vocês perceberam que meu corpo foi pra frente. Não, não, não. Meu corpo foi para trás. Então, toda vez, antes de testar crenças, você precisa entender o que é o seu sim e o que é o seu não, tá? Isso é o que a gente fala de calibrar o teste de crenças e é muito importante, tá? Se o seu deu invertido também, não tem problema, mas sempre antes de você testar crença, faz o sim, sim, sim e faz o não, não, não. Lembrando, olhos fechados em voz alta, tá? Teste de crenças é uma afirmação, então a gente sempre vai afirmar a crença e não fazer uma pergunta, tá? Então, de novo, eu vou mostrar um outro tipo de calibração que a gente pode fazer. Meu nome é Juliana. Meu nome é Bruno. Essa também é uma forma de a gente entender, né? O que é o sim e o que é o nosso não. Então, agora que a gente já descobriu o que é o nosso sim e o que é o nosso não, testem por aí, pausa o vídeo, testa e volta para testar algumas crenças. Vamos mais uma vez fechar o nosso campo. E a gente vai afirmar em voz alta. Em todos os níveis eu sou bonita. Em todos os níveis eu me amo. Em algum nível eu me odeio. Testem essas 3 frases por aí. Em todos os níveis eu sou bonita. Em todos os níveis eu me amo. Em algum nível eu me odeio. E aqui é só para vocês começarem a entender como funciona o teste de crenças, tá? Lembrando, vocês vão ter uma lista para começar a se conhecer, né? Para vocês começarem a entender algumas coisas que existem dentro de vocês e que vocês não conheciam antes, tá? Que a gente vai mandar daqui a um tempinho nos grupos. E reparem, mais uma vez, tá? Que o teste de crenças ele é feito como uma afirmação. Então, eu não tô perguntando algo para o meu corpo. Eu tô conhecendo se alguma coisa é verdade ou não, tá? Então, esse pêndulo corporal que a gente chama, né? Que é ver se vai pra frente, ver se vai pra trás. Ele não é para que a gente faça perguntas do, por exemplo, ai,
esse fulano me ama sim ou não? Ai, hoje eu vou usar verde ou rosa. Ai, hoje eu vou comer não sei o que ou não sei o que lá, tá? Não é esse o intuito, é somente para que a gente descubra as coisas que são verdades para as nossas células, certo? As coisas que são verdade para nós, para o nosso sistema de crenças, para que a gente possa fazer essa transformação depois com os atendimentos de Theta Healing e para que fique mais fácil de descobrir quando uma coisa mudou ou não, porque afinal de contas, num atendimento, né? A gente faz o teste para descobrir se a gente tem as crenças e depois, no fim, a gente faz o teste para descobrir se essas crenças saíram, né? Então, para que a gente consiga fisicamente comprovar que existiu uma mudança. E aí, agora que você já sabe como testar crenças, o que seria o próximo passo dentro de um atendimento? Né? Lembrando que num atendimento a gente sempre testa as crenças raiz, né? As crenças que são as mais profundas, que são as originárias dos nossos problemas. Depois que você aprende, né, e que você consegue descobrir o que é verdade ou não para o seu sistema, obviamente que você, num curso de Theta Healing, aprende a fazer a troca dessas crenças, né? Você aprende como tirar crenças negativas limitantes do seu sistema e substituir por programações positivas. Mas isso ainda não é o suficiente, tá? E vou explicar por que não é o suficiente. Na nossa mente subconsciente, se uma limitação ela fica por tanto tempo, então se uma crença ela permanece, né, por anos e anos, gerações e gerações, vidas e vidas, né, experiências e experiências da nossa alma, se ela permanece por tanto tempo, é porque sem perceber, ok? Sem ter consciência, essa crença está nos beneficiando de alguma forma. Sim, as crenças, elas trazem benefícios pra gente. E eu não, vou repetir, tá? Eu não quero dizer que uma pessoa que passou por uma situação muito ruim, eu não tô dizendo que uma pessoa que tem uma doença muito grave deseja ter isso. Ok? Em um estado consciente, em um estado alerta, né? Desperta. Não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Tô falando que na parte do nosso cérebro, que a gente não tem ciência, que a gente não entende o que tá acontecendo, existem benefícios para essa situação estar na nossa vida hoje. E a gente precisa entender esses benefícios para que a gente possa retreinar as nossas células, redirecionar os nossos neurônios, e a gente precisa entender também quais são os aprendizados que existem por trás disso. Porque o que a Vaiana traz? Como seres humanos, né, aqui do terceiro plano da existência, uma das nossas maiores missões é aprender. Então, tem pessoas que me perguntam assim, como que eu me encontro com a minha missão de alma, né? Como que eu sei que eu estou vivendo a minha missão ou não? Todo mundo tá vivendo a missão todo santo dia, tá? Por quê? Porque todo mundo aprende todo dia, com todas as suas experiências, independente delas serem boas ou ruins, a gente tá colhendo aprendizados o tempo todo, mesmo sem perceber. E aí, o que a gente faz com o Theta Healing? A gente ensina a ter esses aprendizados sem precisar passar por uma situação ruim, sem precisar passar por uma doença física ou por qualquer outra questão. Vou dar um exemplo para vocês que vai ficar assim muito claro, tá? Quando a gente começa a ver pessoas, né, principalmente idosos, que começam a ficar doentes, né? Então chega uma certa idade que parece que começa um monte de doença a surgir naquele idoso, né, naquela idosa, e aí, nossa, é uma complicação aqui, uma complicação ali, sabe? Parece que a pessoa nunca tá bem, né? Só que em contrapartida, o que começa a acontecer? Os filhos começam a dar mais atenção, os netos começam, né, voltam a visitar mais aquele vô, aquela avó, né? Ele volta a ser cuidado, volta a ser, né, a receber carinho. Então, esses são benefícios que existem por trás de uma complicação, por exemplo, de uma doença, né? E assim, vocês iriam se surpreender quantas pessoas, sem perceber, criam doenças no sistema delas para voltar a receber carinho, atenção e cuidado das pessoas que são próximas, para voltar, né, às vezes a pertencer num núcleo familiar. Então, toda situação, toda raiz que a gente encontra, ela existe, aliás, ela está em volta, né, de uma série de benefícios. E aí o que acontece? A gente precisa colher o maior número de benefícios e o maior número de aprendizados
possíveis para que a gente possa ressignificar essa situação. Enquanto existirem benefícios, enquanto existirem aprendizados, a situação ela pode continuar, tá? Então é muito importante que a gente entenda isso. E aí o que a gente faz para identificar isso? Existem assim 3 perguntinhas do milhão, né, que ajudam a gente nessa situação para compreender. E essas perguntas, tá, a gente pode se fazer para qualquer coisa, tá? Para qualquer coisa mesmo na vida, vocês podem fazer essa pergunta. Vocês podem fazer a meditação do Theta Healing, que inclusive vou mandar para vocês a meditação do Theta Healing nos grupos também mais tarde, e vocês façam ela e pensem no seu problema e se façam essas 3 perguntas para vocês começarem a entender certas coisas, tá? Independente de ainda não saber como trocar crenças, como reprogramar, né, o seu subconsciente, só de a gente ter consciência sobre os nossos problemas, dá pra gente começar a criar mudança sim, tá? Às vezes, para algumas situações da nossa vida, é só isso que a gente precisa entender para estar pronta para criar mudanças. Então, quais são essas 3 perguntas que a gente faz? Quando foi a primeira vez que isso aconteceu comigo? Então, você vai pensar nesse seu problema hoje. Quando foi a primeira vez? Né? Qual que é a minha memória mais antiga de já ter passado por isso? Segundo, para que isso está me servindo? O que eu ganho com isso? Como que ter passado por isso me ajudou? Ou continua me ajudando de alguma forma? Tá? E assim, eu sei que essa segunda pergunta, ela é mais desafiadora, porque às vezes a gente não encontra nada de bom numa situação negativa, tá? Mas comece a prestar atenção se de repente, né? Vou dar um exemplo. Se você, sei lá, você brigou com alguém no seu passado e aí você tá ressentida até hoje. Começa a perceber se de repente você manter esse rancor, esse ressentimento, não é uma forma de você se proteger para isso nunca acontecer de novo. Isso é um benefício, tá? Então, assim, a proteção, a segurança também são benefícios que às vezes a gente mantém essas limitações para sentir isso, certo? E a terceira pergunta é o que eu aprendi? Ou o que eu precisava ter aprendido? O que eu aprendo hoje, visualizando isso, me lembrando disso, tendo passado por isso? E aí, quando você começa, sabe, no seu dia a dia mesmo, se fazer essas 3 perguntas, é onde fica cada vez mais fácil de a gente mudar as nossas atitudes na hora também, né? De a gente ir trocando, sabe, os nossos, às vezes tem pensamentos muito negativos, começa a se perguntar isso sobre os seus pensamentos e vai trocando esses pensamentos na hora, vai mudando essas atitudes. Pouco a pouco você vai ver que você vai começar a construir coisas novas, né? Mas, obviamente, que quando você se torna uma Theta Healer, né? Isso aqui muda assim, muito rápido mesmo. Como? Como os famosos downloads de sentimentos. O que são downloads de sentimento? São sensações, programações, definições, né? Afirmações, positividades que a gente traz do Criador e traz para os nossos neurônios para que eles possam criar esses novos caminhos. Então, às vezes um sentimento que a gente demorou uma vida inteira para aprender, com download de sentimento, você aprende isso, né, e recebe essa programação em questão de segundos. É muito, muito potente, é muito rápido, tá? Mas lembrando, se tem já algum Theta Healer por aí, né, alguém que já viu alguma coisa, você fazer downloads de sentimento não substitui você de ir em busca da origem dos seus problemas, tá? Você precisa encontrar a crença raiz, você precisa ressignificar a crença raiz e fazer as perguntinhas que eu falei para poder resolver o que você tá passando hoje, tá? Os downloads, eles são uma ferramenta, assim, incrível. Incrível mesmo. Só no DNA avançado, que é o segundo curso do Theta Healing, as alunas recebem mais de 800 downloads de sentimento nos dias do curso. Então, assim, é muita programação, são muitos sentimentos que talvez as pessoas não tenham aprendido durante a vida delas, né? Ou durante a experiência que a alma já carregou. Então, é muita coisa que vai aflorando, né? E que vai aparecendo. Mas durante um trabalho, né, de crenças, durante um atendimento, esses downloads eles vêm para que você possa, né, transformar esses benefícios e esses aprendizados
em informações positivas. E aí, a partir do momento que os seus neurônios começam a ser retreinados e redirecionados, fica cada vez mais fácil para essas mudanças acontecerem, certo? Então, se você estiver comigo ao vivo, lá na vivência, no domingo, já estou adiantando, né, dando um spoiler, que vocês vão receber uma chuva de downloads de sentimentos, né? Vou canalizar esses downloads para vocês, eu não vou ficar pegando de lista, eu vou sentir a energia da turma que estiver lá comigo ao vivo para ir receber, certo? E já falo para vocês, tá? O Theta Healing, tudo precisa ser feito ao vivo. Por quê? Porque a gente precisa visualizar, né? A gente precisa testemunhar isso em tempo real. As permissões precisam ser em tempo real também. Então, quem não participar ao vivo da vivência no domingo não irá receber essa chuva de downloads de sentimentos, tá? Você vai conseguir aproveitar várias coisas, mas essas transformações vai só para quem estiver ao vivo mesmo. Então vai ser importante que vocês se programem, certo? Para que vocês possam sentir isso da pele também em todas as suas células. E aí uma coisa que é importante vocês saberem, né? Que tudo o que eu expliquei aqui até o momento, quando você estuda o Theta Healing, quando você entra num curso de Theta Healing, você pode fazer nas outras pessoas em si mesma, tá? Então, 100% das coisas que você aprende, você pode fazer, né, para ambas as partes. E uma coisa importante, tá? Especialmente se já tem alguém aqui que quer ser terapeuta Theta Healer, ou você mesma que talvez já é terapeuta de outras técnicas, né, e tá vindo conhecer o Theta Healing agora. O mais importante que você precisa saber, tá? O Theta Healing, gente, ele começou como uma ferramenta para melhorar a própria vida, obviamente que ajudar as pessoas também, né? Mas é uma filosofia para você melhorar a sua própria vida, tá? Então, você precisa se trabalhar, você precisa se conhecer, você precisa liberar as suas crenças para que você possa seguir em frente como uma terapeuta, ok? Não vai funcionar se você fizer, por exemplo, ou alguns cursos, não aplicar nada em você e só querer fazer isso para os outros, tá? Inclusive, essa é uma grande crença das terapeutas de plantão, né? Que acham que podem ajudar os outros e não podem ajudar a si mesmas. Então, é super importante que vocês façam isso, tá? E lembra, para mudar, a gente precisa se conhecer. Então, se vocês têm bloqueios na vida de vocês hoje, né? Igual eu falei, se tem doença física, doença mental, espiritual, emocional, né? Você tá com problema financeiro, você tá com problema de relacionamento, se simplesmente nada tá dando certo pra você, se você tá assim super depressiva, se você tem fobia, se você tem medo, né? Se você não consegue se desprender de certas situações, você não aguenta mais estar, sei lá, no convívio de certas pessoas, se você não aguenta mais o seu trabalho, parece que você tá grudada lá, né? Tá fincada lá. Tudo isso existem bloqueios que podem ser vistos e resolvidos, tá? Isso que eu quero que vocês entendam, isso que é a visão que eu vou trazer para vocês, né, nessas duas primeiras aulas, de que é possível você fazer isso, tá? É possível você mudar, é possível você transformar, certo? E aí, amanhã, na aula 3, eu vou explicar para vocês como é que vocês vão criar a vida que vocês desejam viver, a vida que vocês merecem viver. Então, amanhã na aula 3, o segredo será revelado, certo? Então, é uma boa ideia para amanhã na aula 3 você ter um caderno em branco, certo? Para que você possa escrever algumas coisas que eu vou te ensinar. Então, fiquem atentas aos grupos do WhatsApp, que mais tarde vai vir uma lista de crenças para vocês testarem e vai vir também um áudio com a meditação do Theta Healing para que vocês já possam começar a refletir sobre as situações que vocês estão passando hoje, certo? Então vamos lá recapitular as 3 perguntas. Quando foi a primeira vez que isso aconteceu comigo? Para que isso está me servindo? Como que isso me ajuda? O que eu ganho passando por essa situação? E o que eu aprendi, o que eu preciso aprender, o que eu precisava aprender naquele momento. Só de criar consciência sobre isso, já fica mais fácil vocês colocarem as mudanças na prática, certo? Então, vou deixar vocês
com o depoimento de mais uma aluna minha. Lembrando, qualquer dúvida, mandem aqui no YouTube ou lá no meu Instagram e eu vejo vocês amanhã na aula 3. Bom, eu comecei a minha jornada pelo autoconhecimento há 11 anos atrás, quando eu fiz alguns cursos de imersão. E de lá pra cá eu fui fazendo um ou outro, né? E naquela época eu estava passando por uma situação bem desafiadora na minha vida, muito triste, estava uma tristeza profunda, que foi a situação do meu primeiro divórcio. E o ano passado, há um pouco mais de um ano atrás, eu estava mais uma vez passando por uma situação muito triste, que foi meu segundo divórcio. E no meio da pandemia, eu estava em casa e eu decidi que eu ia cuidar de mim e tentar entender o que estava acontecendo. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso de Reiki, que uma amiga minha me indicou, mas eu queria mais, né? O curso ele me ajudou muito, mas eu queria algum curso ligado com espiritualidade. E eu estava passando uma temporada no sítio com meu pai e decidi naquele momento focar nisso. E foi quando eu fiz uma maratona da Ju. E logo eu já fiz a inscrição para participar do primeiro curso. A minha intenção era ou fazer um atendimento com ela, ou... Só que aí conversando com a Luísa falou assim, olha, se quiser fazer o curso, né? O curso ele vai te trazer possibilidades para você mudar seu estilo de vida. Foi quando eu decidi. E aí eu fiz o curso com ela. E lá eu consegui já começar a desbloquear vários medos, já comecei a trabalhar várias coisas. Eu não consegui fazer os outros 2 que eu queria em seguida, mas eu falei, não, eu vou fazer. E nesse primeiro curso, logo quando a gente fez a troca da leitura do anjo, eu recebi uma mensagem muito linda do meu anjo, falando que era importante tudo que eu estava passando, mas que eu tinha que levar para o mundo. E aí eu falei, nossa, eu levar para o mundo. E logo que eu terminei o primeiro curso, eu comecei a atender, né? Eu comecei a atender, criei meu Instagram com todas as dicas também da Ju, foram incríveis as dicas que ela deu, consegui criar meu Instagram, consegui fazer um monte de coisa. Ainda estou passando por vários desafios relacionados à questão da profissão terapeuta, né? Porque eu tenho uma outra profissão também. Mas estou amando, isso eu faço com muito amor, assim. Pra mim é muito tranquilo por conta disso. E depois que eu fiz os outros cursos, eu me senti, assim, mais segura para continuar atendendo. E hoje também eu tenho um grupo, sou sócia de uma amiga minha que também é terapeuta. E a gente tem um grupo com um projeto para mulheres que trabalha o autoconhecimento como ferramenta de liberdade. E também é muito legal. Então eu consigo levar a minha experiência também nesse grupo. E aí eu descobri nesse processo todo várias questões ligadas à questão da minha ancestralidade. E eu estava repetindo ciclos viciosos de relacionamento tóxicos. Porque eu estava no meu segundo divórcio, num relacionamento tóxico. Isso ficou muito claro, né? Graças ao meu estilo de vida que foi mudando. E aí eu tive que revisitar os meus outros relacionamentos todos e repensar todos eles, e eu entendi que realmente era um ciclo que se repetia. E aí eu consegui identificar isso numa questão da minha ancestralidade. Então, é isso, assim, eu tô ainda nesse processo, ainda quero fazer outros cursos com a Ju. Mas eu tô muito feliz, assim, eu sou outra pessoa. Completamente, assim, outra pessoa. Eu me sinto, assim, que hoje eu tô, assim, no meu caminho, né? No meu caminho. Totalmente conectada com a minha essência, totalmente conectada com o meu servir, que é o que me dá sentido à vida, né? É isso. Olá, meu nome é Sophie Dollinger e eu vim aqui para falar com você um pouquinho sobre o Theta Healing, se você está em dúvida de entrar no curso do Theta Healing ou não. Vou te contar um pouquinho a minha experiência. Eu não sou terapeuta, tá? Eu sou pedagoga. E eu não tinha nada, nenhuma experiência sobre essas terapias holísticas e tudo mais. Eu sentia muita dúvida se ia ser para mim ou não, se eu ia conseguir ou não, né? Se eu tinha essa habilidade ou não.
Mas aí resolvi entrar para o curso do Theta Healing do DNA básico. Chegando nesse curso, simplesmente eu amei. A Ju é uma professora maravilhosa, super atenciosa, super carinhosa, sabe muito sobre o Theta Healing. Então ela passa tudo com muita segurança e carinho, né? E aí tudo fica mais fácil. E o que eu uso o Theta Healing hoje em dia? Exatamente tudo que eu uso o Theta Healing. Para as coisas, desde as coisas mais fáceis, que acontecem de desafiadoras na minha vida, e eu consigo deixar essas coisas desafiadoras menos desafiadoras. Por exemplo, eu consigo fazer alguma cura, dor de cabeça, quando eu tô sentindo dor de cabeça por algum motivo, quando eu tô sentindo estressada por algum motivo, ou quando eu quero que algo muito de legal aconteça. Enfim, Theta Healing, você consegue exatamente tudo. Basta um pouco de paciência, estudar muito com a Ju e mão na massa. Quero te ver dentro dessa comunidade incrível que é o Theta Healing. Só vem. Theta Healing. O Theta Healing, ele é genial. Ele é sublime, veloz, eficaz. Eu tive uma experiência de autocura. Eu tenho uma doença autoimune, então espondiloartrite. Eu sentia dor em todas as articulações, principalmente no quadril, uma dor que me acompanhava assim, para onde eu ia, diariamente, dormia comigo, eu acordava para virar, era bem desconfortável, assim, indesejada até. E essa autocura foi, nossa, surpreendente e me convenceu definitivamente que o Theta Healing eu tinha que estudar mais. Eu fiz o DNA básico, fiz o avançado e o digging, que é uma forma de investigação, né? Por que a gente acumula crenças limitantes e promove as doenças. E eu fiz pesquisa para entrar nas aulas, né, para fazer parte da turma da Ju, e foi uma escolha super acertada. E eu só tenho a agradecer a Juliana e a toda a equipe. E eu recomendo, porque é um tipo de técnica, de ferramenta que todos nós podemos alcançar. É direito de todos nós. Então, eu pratico todos os dias e já tive a felicidade de ser testemunha, de implementar essa prática com outras pessoas e o resultado é sempre muito legal.